Graça e paz, queridos irmãos e amigos que participam conosco deste estudo da Palavra de Deus. Nós estamos, mais uma vez, nos preparando para estudar a Palavra do Senhor na carta de Paulo aos Tessalonicenses e desejamos que todos estejam participando com oração, com súplicas, para que possamos entender perfeitamente a Palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para meditarmos nesse capítulo hoje. Se for possível encerrá-lo, nós vamos encerrar o livro hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos fazer a leitura. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, considereis os desanimados, consolando-os e amparando os fracos, sendo longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Senhor, agradecemos pela tua palavra que nós temos o privilégio de ler, de estudar, de meditar nela, porque ela é vida para nós. Nós te louvamos, porque reconhecemos que ela vem do Senhor, que é o autor desta palavra, por meio do teu Santo Espírito, que inspirou homens santos, separados pelo Senhor mesmo, para escreverem segundo a tua orientação, segundo a tua direção, esta palavra e registrarem tudo aquilo que o Senhor desejou. Nós te agradecemos por tudo, pedimos a tua direção para o estudo desta tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós agradecemos a participação já de todos os que estão conosco e vamos meditar nesta carta, neste final de carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já falamos sobre esta igreja, nesta cidade de Tessalônica, que era a cidade ali mais importante da Macedônia, porque era a capital da Macedônia, né? Capital da província da Macedônia, que era a região norte da Grécia. E esta igreja desempenhou um papel muito importante, muito elogiado pelo apóstolo Paulo, que pregou esse evangelho para os tessalonicenses, fugindo da cidade de Filipos, onde ele foi praticamente expulso, né, daquela cidade de Filipos. E ali ele foi ele saiu dali, foi escorraçado dali e foi então para a cidade de Tessalônica, onde ele pregou o evangelho aos tessalonicenses e eles se converteram do paganismo ao Deus vivo e verdadeiro, conforme Paulo menciona no primeiro capítulo desta carta, dizendo que a palavra de Deus agiu de tal maneira na vida dos tessalonicenses que repercutiu em toda a Macedônia, de modo que ele não precisava pregar mais naquela região, porque todos já estavam ouvindo falar, já tinham ouvido falar da fé que os macedônios tinham no Senhor Jesus Cristo. E toda parte da Acaia e da Macedônia, que são duas regiões da Grécia, houve divulgação da fé dos tessalonicenses, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. E porque todas as pessoas daquelas regiões testificavam que o evangelho foi proclamado pelos tessalonicenses
de uma maneira que demonstrava claramente que eles tinham deixado os deuses pagãos, os ídolos, e se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. E aguardavam do céu essa expectativa, esperança, certeza, uma esperança que não é meramente uma possibilidade, mas é uma realidade, né? Que Jesus ressuscitado virá segunda vez a este mundo, né? Essa é a expectativa fundamental do Evangelho. Sem segunda vinda, não há Evangelho, né? O Evangelho é a pregação também da segunda vinda. Não é só arrependimento de pecados, nem perdão de pecados, mas é pregação de ressurreição e segunda vinda, porque sem isso o Evangelho não é nada, né? Sem a vitória de Cristo sobre a morte, sem a vida eterna para todos os crentes e sem o retorno visível de Cristo para reinar neste mundo, num período aí que a Bíblia fala de 1000 anos, né? Apocalipse é muito claro. Então, sem isso, não haverá evangelho verdadeiro. Não há evangelho verdadeiro. Por isso que nós aguardamos com expectativa a segunda vinda de Jesus. Esta segunda vinda é fundamental para o cumprimento de dezenas de profecias ainda do Velho Testamento, que ainda não se cumpriram, e profecias apocalípticas do Novo Testamento, que também falam desta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha essa expectativa, e nesta primeira carta, nós vemos que ele imaginava, juntamente com os Tessalonicenses, que era possível que Jesus Cristo viria ao encontro da igreja enquanto ele ainda estava vivo, né? Porque esta carta foi das primeiras cartas do apóstolo, e ele ainda tinha essa expectativa de estar vivo na segunda vinda de Jesus, né? No arrebatamento da igreja e na segunda vinda de Jesus. Então, nós sabemos que os tessalonicenses tinham essa vida santificada. E Paulo, então, escreve a eles, pedindo que eles permaneçam nesta vida de santificação, que eles abandonem tudo aquilo que eles praticavam no tempo em que eles eram idólatras, pagãos, perdidos, sem Cristo. Então, Paulo escreve a eles que eles devem permanecer firmes na fé, crescendo cada vez mais e manifestando amor uns pelos outros, como eles já faziam naquele tempo. Então, o apóstolo afirma que, no tocante ao amor fraternal, não havia necessidade de falar, de escrever mais aos Tessalonicenses, porque esta prática já era uma prática intensa no meio deles, né? Então, a gente vê que realmente o Evangelho produz transformação, e os Tessalonicenses demonstraram isso na prática do amor fraternal. Jesus ensinou, né, que os discípulos iam ser conhecidos pela prática do amor fraternal, né? Então, como Jesus mesmo anunciou, a prática do amor fraternal é verdadeiramente a marca especial do cristianismo. É o amor que nós devemos ter uns pelos outros e também por aqueles que são necessitados da mensagem de salvação. O apóstolo ensinou também sobre aqueles que dormiam, porque aqueles que dormiam aqui na linguagem de Paulo são aqueles crentes que tinham morrido, já crentes em Jesus Cristo, morreram, e
os tessalonicenses tinham dúvidas, algumas dúvidas em relação a isso. Será que eles perdem a oportunidade, a possibilidade de entrar no reino milenar? Né? Então, será que eles não vão entrar no reino? Eles não há, será que não há esperança deles? E o apóstolo Paulo, então, fala claramente para os tessalonicenses que não há, antes mesmo de qualquer manifestação de, da segunda vinda, vai haver um arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Né? O Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e mencionada a trombeta de Deus, né, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ressurreição antes do reino milenar. Né? Antes do reino milenar, há uma ressurreição. A ressurreição dos crentes, aqueles que morreram, e uma transformação daqueles que estão vivos, dos que estiverem vivos na segunda vinda. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, Paulo fala e se inclui nesse grupo, né? Depois nós, é interessante ele usar essa expressão, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que foram ressuscitados, né? Entre nuvens. Não, Jesus não vai. Há muitas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. E uma diferença é que na segunda vinda, Jesus vem até a terra com os seus santos. No arrebatamento, Jesus vem até as nuvens e tira a igreja daqui, rapta a igreja daqui deste mundo, sem que ninguém o veja. Né? Neste evento, ele é invisível, né? É um evento invisível aos olhos do mundo. Nós seremos elevados aos céus, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, ressuscitam antes daqueles que estão vivos serem transformados. E se encontram com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só assim é que nós podemos ter certeza que Jesus volta. No capítulo 19 de Apocalipse, nós encontramos Jesus na segunda vinda. Na segunda vinda de Jesus é visível. Ele vem do céu, ele vem com os seus exércitos, e ele vem para a terra para lutar, para aniquilar na batalha de Armagedon Satanás e os seus exércitos, né? O anticristo e seus exércitos. Então, o texto em Apocalipse diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro do cavalo branco aqui do capítulo 19 é diferente do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, porque são as consequências das vindas desses cavaleiros são diferentes. Então, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Essa é a descrição do cavaleiro que é Jesus. Os seus olhos são chama de fogo. Chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas, né? Diademas são coroas de dignidade real. E tem um nome escrito que ninguém conhece,
senão ele mesmo. É o nome, é o novo nome, né, de Jesus. Está vestido com um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus. Não há dúvida alguma que é Jesus retornando do céu com os seus exércitos. E olha quem que o seguia. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E nós sabemos, do versículo 8 deste capítulo, que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E os santos nós sabemos que são aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, né? São os crentes em Cristo. Não está falando de anjos aqui, mas sim de crentes em Jesus Cristo. Sai da sua boca, da boca desse cavaleiro, uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com vara de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A tribulação é um momento de ira e Jesus está chegando no momento final da tribulação para derramar completamente a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo está ensinando exatamente isso aos Tessalonicenses. E os Tessalonicenses, então, estão aprendendo isso, né? Paulo fala com eles: consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras, né? Então, consolem-se uns aos outros. Olha, irmão, não precisa ficar entristecido. Se você tem parentes crentes que já morreram, eles vão ressuscitar. E se você permanecer vivo até a segunda vinda de Jesus, você vai ser arrebatado. E essa palavra é uma palavra de ânimo, de exortação, uma palavra de alegria, de fortalecimento da fé. Mas Paulo continua, né? Agora no capítulo 5, ele começa: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, e eu me lembro, quando eu leio isso aqui, da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus antes da ascensão de Jesus ao céu, né? Quando Jesus estava falando com eles lá em Jerusalém, né? E eles perguntaram a Jesus: Senhor, será neste tempo que restaurarás o, o reino a Israel? Quer dizer, a expectativa dos judeus era que o reino seria restaurado. Jesus não disse que sim nem que não, ele disse apenas o seguinte: não vos compete saber essas coisas, né, que o Pai reservou para o seu próprio, sua própria decisão, né, seu próprio desígnio, ele que vai designar, né? Mas a vocês compete, existe tempos e épocas? Existe, mas a vocês compete ir para Jerusalém e esperar lá até que sejais revestidos de poder. Então, irmãos, relativamente a tempos e épocas, essa mesma dúvida que os apóstolos tinham, há necessidade de que, não há necessidade de que eu vos escreva. Quer dizer, Paulo já tinha ensinado alguma coisa lá. Porém, não deve ter tido muito tempo, porque ele ficou pouco tempo em Tessalônica, e não deve ter tido muito tempo para ensinar detalhadamente, ou alguma pessoa não entendeu bem e começou a passar informações erradas para a igreja. Então ele diz: vós mesmos sabeis, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui entra um outro elemento, que é o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Não é o domingo, não é o primeiro dia da semana, não. Ele também é o dia do Senhor, né? Os judeus crentes, os convertidos do judaísmo no primeiro século, e os gentios que se convertiam também, cultuavam no primeiro dia da semana, não no sétimo dia, como querem os adventistas, mas no primeiro dia da semana, né? Todos eles cultuavam no primeiro dia da semana. Isso é testemunho da própria Bíblia, nós temos isso em Coríntios, em Atos,
e testemunho da história da igreja. Então, nós sabemos disso. Mas o texto aqui está falando de um dia do Senhor. O dia do Senhor aqui vem do Velho Testamento, que é uma expressão que marca, que não é um dia de 24 horas, mas é um período inteiro de muitos anos em que a ira do Senhor será derramada e o governo de Deus será instaurado, né? O reino dos céus será instaurado aqui nesta terra, porque ainda não foi. Jesus ainda não foi rei, né? Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas ele ainda não foi rei, porque ele não se sentou no trono de Davi, ele não assumiu o governo de Israel e ele não se tornou, não foi aceito como Messias de Israel. Então, as profecias a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus têm necessidade de ser cumpridas, porque é nessa ocasião que ele será rei de Israel, conforme o próprio anjo disse para Maria, né? Falando com ele, com Maria, lá no Evangelho de Lucas, a gente vê isso, quando ele fala que o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Muitos que interpretam espiritualmente, alegoricamente, a Escritura, querem entender que esse reino é espiritual e que o povo de Deus é a igreja, isso significando que Deus não trata mais com os judeus. Mas isso é negar os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, em que Paulo demonstra categoricamente que Deus vai tratar ainda com Israel, né? Por quê? Por causa das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? A nova aliança. Então, essas alianças todas deverão ser cumpridas no reino milenar. Bem, então o texto continua, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, quando é que isso vai acontecer? O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, isso vai acontecer no período inicial da tribulação, porque o anticristo vai ser um líder mundial e ele vai propor um acordo de paz no mundo inteiro, inclusive com os judeus, né? Então, o mundo está desejoso de ter paz. Nós temos guerras em quase todos os lugares, né? Quase todos os continentes nós temos guerras. E países estão em guerra, povos estão em guerra, às vezes dentro de um mesmo país, mas há um anseio por paz. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como a dor de parto que vem à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, o acordo de paz que será proposto pelo anticristo, líder mundial, será um engodo, né? E haverá muita gente que será enganada por esse acordo de paz. E o dia do Senhor começa exatamente nesse período. O dia do Senhor é dia de juízo, é dia de tribulação para Jacó, né? Por isso que nós entendemos que é dia de ira. Então, a igreja não deverá estar debaixo dessa ira de Deus, porque a ira de Deus sobre a igreja já foi derramada em Cristo Jesus. Paulo diz, inclusive, que nós seremos livres da ira vindoura. Ele fala disso aos Tessalonicenses, fala disso aos Romanos,
que nós seremos livres da ira vindoura. Mas ele diz que os irmãos não estão enganados, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, apanhe de surpresa. Não, os irmãos não estão em trevas, os irmãos são crentes em Jesus Cristo e eles serão arrebatados antes desta situação do dia do Senhor. Os crentes não entram no dia do Senhor, porque o dia do Senhor é dia de ira de Deus. O dia do Senhor aqui é dia de ira de Deus. Então, os crentes não estarão nesta condição. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, ou seja, vocês estão totalmente iluminados, conhecem exatamente a verdade a respeito de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, vocês são filhos do dia, né? Estão atentos, estão vigilantes, não são da noite, né? Quando é hora de dormir e não se vigia, né, nesse período, e nem das trevas, que é a escuridão, que é a falta de luz, que é a falta de conhecimento. Então, o texto está nos mostrando que Paulo está dizendo que a igreja vai estar fora desta situação. Ora, os que dormem, Paulo está mostrando aos crentes, os que dormem, dormem de noite. Aqueles que não estão vigiando, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. Nós, porém, Paulo fala, eu e os tessalonicenses, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, Paulo está dizendo que os crentes devem aguardar, ter expectativa atenta do dia do Senhor, né? Que o dia do Senhor vai vir. Mas antes do dia do Senhor vir, né? Ou na iminência da chegada do dia do Senhor, a igreja será tirada daqui, né? Então é necessário estarmos vigilantes. Por quê? Porque não há aviso para a igreja ser arrebatada, não há aviso. Isso é uma coisa muito clara. A qualquer momento, a igreja pode ser arrebatada. O que é que falta para a igreja ser arrebatada? A salvação do último eleito de Deus. Quando o último eleito que Deus tem na sua contabilidade, né? Quando o último eleito for salvo, não há mais necessidade da pregação do evangelho, nem de permanecer aqui a igreja do Senhor, e ela pode ser tirada daqui. E é isso que Paulo fala, fecha a porta da graça, se fecha, e começa então o período da tribulação. Isso, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sóbrio é equilibrado, atento, aquele que presta atenção, aquele que está determinado a fazer alguma coisa e terminar aquilo que está começado. Então, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, ou seja, sendo envolvidos totalmente pela fé em Jesus Cristo, né? Não tendo dúvida no coração. Amor, né? Amor a Jesus Cristo e amor uns pelos outros. Amor na igreja. E tomando como capacete proteção da cabeça, né? A proteção da cabeça. Nossa cabeça não está mais a prêmio, porque ela está protegida pelo capacete da salvação, que é uma esperança clara para todos nós. Isso, Paulo, então, está explicando isso para os tessalonicenses. Porque Deus, e aí no versículo 9,
ele reforça essa crença que nós desenvolvemos, que nós temos e que muitos milhões de crentes no mundo têm, né? Porque Deus não nos destinou para a ira. A tribulação é ira de Deus. Deus não nos destinou para a ira. A tribulação, novamente, eu repito, ira de Deus contra judeus rebeldes, contra gentios incrédulos, Satanás e seus anjos. Esse é o período de derramamento da ira de Deus. É por isso que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos livres da ira, né? Que morreu por nós, Jesus Cristo, para que, quer vigiemos, prestar atenção, ou quer dormamos, né? Se a gente morrer, vivamos em união com Ele, né? A morte do crente não o separa da união com Cristo. O crente que morre, ele morre fisicamente, mas a sua alma está junta com Cristo. Ela está completamente ligada ao Senhor Jesus Cristo. Agora vos rogamos, irmãos, agora Paulo vai mudar de assunto. Ele começa agora ensinando sobre os deveres dos crentes, né? Quais os deveres que, como crentes, os tessalonicenses têm? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, acatar com apreço, respeitar, valorizar, né? Atender com obediência os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então, isso confirma aquilo que Paulo já pregou em outras cartas. Digno é o obreiro do seu salário, né? E então, aqueles que presidem no Senhor, aqueles que são líderes das congregações, aqueles que são pregadores da palavra, que admoestam a igreja, eles devem ser dignos de duplicada honra, como ele ensina na carta a Timóteo. E com apreço, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor devem ser, e vos admoestam, rogamos que acatem com apreço essas pessoas. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Devemos aprender a considerar os nossos líderes, os nossos pastores, por causa do trabalho que realizam. Donde se conclui que, se não realizam esse trabalho, então eles não são dignos de apreço. Devem ser respeitados como líderes, mas precisam ser exortados. Os pastores precisam também ser exortados. Há crentes que têm autoridade para exortar pastores, e eles precisam saber, então, disso, né? Mas eles têm que ser o exemplo dos fiéis. Pastores todos devemos ser exemplo, né? Mas os pastores numa linha mais prioritária, né? Devem ser o exemplo dos fiéis. Vivei em paz uns com os outros e tenham eles em amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Qual trabalho? Trabalho de exortar, de ensinar, de presidir, de ministrar, de apresentar a palavra do Senhor fácil de ser entendida, né? Os mestres que têm condição de ensinar a palavra do Senhor. Então, Paulo diz: olha, eu exorto vocês, irmãos, também para que admoesteis aqueles que são insubmissos. Há crentes insubmissos? Há. Então, qual é a posição que devemos ter em relação a eles? Admoestá-los. Admoestar não é dar bronca, não, né? Dar bronca é uma outra situação. Admoestar é falar: olha, vocês estão
incorrendo num erro. A palavra de Deus ensina assim: se vocês permanecem nessa posição errada, vocês estão perdendo a comunhão com Deus, estão infringindo a, a lei divina, estão atrapalhando o andamento da igreja, porque quando um crente está em insubmissão, ele também traz quebra na comunhão do corpo. Fala, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Há crentes que desanimam, né, com facilidade, porque em vez de olhar para Jesus, eles olham para as coisas do mundo. Eles têm uma visão distorcida. Então, eles se desanimam com as coisas que acontecem, com os labores do mundo, com as tribulações deste mundo, tribulação, né? Os sofrimentos inerentes à nossa condição humana de pecadores, esses sofrimentos vêm sobre todos nós, Jesus passou por eles. Então, esses desanimados com essas situações precisam de ser animados, consolados, amparados, precisam de ser sustentados em oração, em ensino da palavra. E amparar os fracos. Às vezes a pessoa não está desanimada, mas ela é fraca. Ela precisa de alguém para ajudá-lo a caminhar na vida cristã. E então nós, muitas vezes, precisamos de fazer esse tipo de trabalho, de ajudar pessoas a desenvolver na fé para caminharem sozinhos. O ideal é cada crente caminhar sozinho e estar apto para ajudar os outros, não ficar dependendo a vida inteira da ajuda de terceiros, né? Então, há crentes que não crescem, eles ficam na dependência de outros crentes aí por muitos anos. Então, é necessário desenvolver a fé e crescer espiritualmente, sendo capaz também de ajudar outras pessoas. E Paulo ainda diz: sejais longânimos para com todos. Ter paciência, né? Longanimidade aqui pode ser uma versão para paciência. Paciência. Então, tenham longanimidade, tenham paciência, tenham um cuidado especial com todas as pessoas. Evitem que alguém retribua a outrem mal por mal. Isso é claro, né? Jesus já tinha ensinado isso, né? Paulo aprendeu com o próprio Jesus isso aqui. E ninguém deve pagar o mal com o mal. Nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que estão num relacionamento ruim e ficam assim: se fulano me tratar bem, eu vou tratar ele bem. Ou se Beltrano me fizer o bem para mim, eu faço o bem para ele. Isso não é uma coisa correta, né? Eu tenho que ser uma pessoa que faz o bem para os outros, independente do que o outro faça para mim. Eu não posso condicionar a minha ação como crente à ação de outras pessoas. Eu não posso falar: eu não vou fazer isso para fulano, que ele nunca fez nada para mim. Isso não é cristianismo. O cristianismo procura ser proativo, ele quer ajudar as outras pessoas, independente da outra pessoa reconhecer isso, dela aceitar isso, ou dela fazer a mesma coisa, ou até retribuir com o mal aquilo que eu fizer. Principalmente em relação ao mal. Se alguém me faz o mal, eu preciso fazer a ele o bem, né? Eu preciso fazer o bem a ele. Então, Jesus ensinou isso, que nós devemos, tudo aquilo que quiseres que os homens lhe façam, fazei vós a eles. Nós devemos tomar iniciativa primeiro.
né, de fazer o bem às pessoas. E se alguém nos faz o mal, não devemos reagir com o mal, mas devemos reagir com o bem. E, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não é só com os crentes, não, com todas as pessoas. Agora, ele usa um verbo aqui que ele usou muito na carta aos Filipenses, que é o verbo regozijai-vos. Regozijar é mais do que ter alegria. Ter alegria é um momento em que eu tenho satisfação com alguma coisa que eu recebo, que me fazem, mas regozijar aqui é ter uma alegria que ultrapassa os limites, né, os limites de um momento. É uma condição quase que permanente. Regozijai-vos sempre. E lá aos Filipenses, ele regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, o nosso regozijo não é com as coisas materiais e essas coisas mundanas que estão aqui nesta dimensão, mas é com o fato de nós estarmos servindo a Deus e de podermos amar os irmãos, servir aos irmãos, que isso aqui é dentro do contexto de ajudar uns aos outros, né? Então, regozijai-vos sempre é essa alegria que nós devemos ter sempre no Senhor de estarmos fazendo aquilo que Ele quer. Essa alegria é que Ele determina aqui. E fala também, usa um outro verbo aqui que ele usou na carta aos Efésios, que é orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Tem gente que pode interpretar isso aqui ao pé da letra, né? E pensar que a gente tem que passar o dia inteiro ajoelhado em oração. Não, Paulo dá testemunho disso, mandando os crentes de Tessalônica trabalhar também, porque eles estavam vivendo preguiçosamente, né, aguardando o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor está tão perto que não compensa trabalhar, nós vamos ficar esperando. Paulo dá uma corrigida neles, né? Mas orar sem cessar significa estar em espírito de oração, estar numa atitude mental, para não falar espírito de oração, uma atitude mental constante de ligação com Deus. Isso você pode fazer dirigindo um veículo, atendendo uma pessoa, trabalhando em algum trabalho, limpando uma casa, fazendo qualquer coisa, você pode estar em, em oração constante, né? Numa atitude mental de oração constante. Isso é que Paulo chama de orar sem cessar, né? É esse espírito de permanecer orando o tempo todo e fazendo todas as coisas de acordo com a instrução que Deus dá. E depois ele fala de orar sem cessar, ele fala também que nós devemos ter uma atitude de gratidão. Atitude de gratidão. E o versículo é esse: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. Então, o que significa em tudo dai graças? Eu preciso aprender a reconhecer que Deus é o doador de todas as coisas. Segundo, eu preciso reconhecer que Deus é soberano nas circunstâncias, que as circunstâncias que me envolvem, se eu estou na dependência de Deus, são todas elas
determinadas ou permitidas por Deus. Então, eu posso realmente dar graças por todas as coisas. E é por isso que Paulo e Tiago estimulam os crentes a ter grande gozo quando passarem por provações. Por quê? Porque Deus é o Senhor de todas as circunstâncias. Agora, muitas vezes os crentes estão agindo errado e colhem consequências das suas atitudes erradas, e aí não podem atribuir isso à vontade perfeita de Deus, né? Então, em tudo dar graças é quando eu estou na plena dependência de Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu estou dando graças a Deus por todas as coisas, eu estou declarando publicamente, em alto e bom som, que eu reconheço Deus como soberano, Senhor da minha vida. E isso é importante demais. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. O que é apagar o espírito? Apagar o espírito aqui é uma expressão que mostra que nós podemos, com as nossas atitudes, diminuir a influência do espírito na nossa vida, né? Nós podemos ser dirigidos pela carne. É claro que isso não pode ser constante, porque quem é dirigido constantemente pela carne ainda não foi convertido. Mas há momentos, Paulo teve isso, Pedro teve isso, há momentos que nós podemos, sim, ser conduzidos pela carne, por carnalidade. E isso pode, se persistir, apagar o espírito, né? Não é perder a salvação, mas diminuir a influência do espírito. E nesse caso, o necessário é tomar consciência disso e entregar a vida, renunciar àquilo que é pecaminoso e entregar a vida para glorificar o nome do Senhor. Então, não apagueis o espírito. Não façam aquilo que vocês faziam antigamente, porque isso vai interferir na ação do Espírito na vida de vocês. Não desprezeis profecias. Uma das maneiras de apagar o Espírito é desprezar profecias, porque a profecia é a palavra do Espírito Santo que se cumpre em Jesus. Paulo ensina isso e o autor de Apocalipse também fala isso, né? Que o espírito de profecia é o espírito de Jesus, é a verdadeira profecia. Então, não desprezeis profecias, as profecias vão ser cumpridas, né? É por isso que nós esperamos, nós temos expectativa na segunda vinda do Senhor Jesus, no reino milenar, no novo céu, na nova terra, né? No juízo final. Nós sabemos de tudo isso aí por causa do quê? Das profecias. Então, nós devemos valorizar, conhecer, saber o que as profecias determinam, porque elas são importantes para nós. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas. Em outras versões diz, retende o que é bom, analisar todas as coisas, né? E reter aquilo que é bom, né? Nós precisamos examinar todas as coisas, retendo aquilo que é bom, agradável a Deus, aquilo que vem de Deus. Nós precisamos saber, não devemos crer em tudo aquilo que aparece sem antes examinar, sem antes avaliar, sem antes comparar com a palavra de Deus, para que nós possamos entender aquilo que é bom, aquilo que é vindo da parte de Deus. Abstende-vos de toda aparência do mal, toda forma de mal, né? Então, nós estávamos conversando há algum tempo agora, tem coisas que não são más em si mesmas, mas elas podem parecer más para pessoas que nos vêm de fora.
Então, nós precisamos ter cuidado com onde nós vamos, o que nós fazemos, quais as companhias que nós temos, o que nós comemos ou bebemos, porque devemos evitar até a aparência do mal. Para quê? Para nós não sejamos julgados, para não escandalizar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um cuidado que todo crente deve ter. E ele fala, então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que nós devemos ser santificados em todas as áreas da nossa vida. Nossa mente deve ser santificada, porque ela é que exerce influência sobre a nossa vontade e sobre as nossas ações. O nosso corpo, que responde à nossa mente, deve ser santificado. Devemos cuidar dos nossos instintos e o nosso espírito deve estar sempre em dependência de Deus, ligado ao Senhor Jesus Cristo, cheio da presença do Espírito Santo. E assim nós seremos conservados íntegros. Integridade é algo que não é divisível, né? O salmista fala dessa integridade, que é uma coisa muito interessante, que é um coração dividido, né? Quem não tem integridade tem um coração dividido. Um coração dividido, que ama ao mesmo tempo Deus e ama ao mesmo tempo outras coisas. É impossível isso, porque a Bíblia ensina que quem ama a Deus não pode amar o mundo, quem ama o mundo não pode amar a Deus, né? Então, a integridade é um coração indivisível, um coração que se apaixona por Deus e tem Deus exclusivamente como seu amor. Íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensível significa que é uma pessoa que vive uma vida na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus, que não dá lugar para pecados, que não dá lugar para falhas na sua vida. Isso na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós seremos avaliados, né, no tribunal de Cristo, e é necessário haver um espaço de tempo entre a segunda vinda, o arrebatamento e a segunda vinda, porque o tribunal de Cristo vai ocorrer nesse período no céu, né? O julgamento de todas as obras dos crentes, julgamento não para salvação, porque são todos salvos, mas para galardão. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, ele está dizendo que Jesus é fiel, nos chamou e também fará esse julgamento, e ele nos fará bem, nos fará todas as coisas que ele prometeu. Irmãos, agora Paulo pede por oração por ele, né? Essa nós não podemos fazer mais, né? Irmãos, orai por nós. Essa não tem jeito mais, né? Porque Paulo já está na glória. Mas nós devemos orar pelos apóstolos, devemos orar pelos pregadores, né? Pelos evangelistas, pelos missionários. Devemos orar por todos aqueles que estão em posição de autoridade nas igrejas. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Aqui existe uma questão. O ósculo santo era um beijo, né? Que era no Oriente. No Oriente, essa prática é uma prática que é
entre pessoas do mesmo sexo e do sexo diferente, de sexo oposto, né? Então, nós vimos, por exemplo, no encontro de Esaú e Jacó, eles se beijavam, né? Eles eram irmãos. Davi e Jonatas, né? Então, havia muito dessa prática. Ainda hoje, muitos países do Oriente têm essa prática, mas ela não é uma prática obrigatória, porque essa é uma prática relacionada à cultura. É uma prática relacionada à cultura. Então, não existe um mandamento no sentido de nos oscularmos uns aos outros obrigatoriamente, né? É claro que depende muito da intimidade que se tenha, né? E daquilo que se viva no convívio com a igreja, depende de cada igreja, então não há uma prática obrigatória. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos nos relacionar com carinho, com cuidado, com apreço uns pelos outros, e sendo capazes, por exemplo, de nos relacionarmos, não fazendo como Judas, né? Que com um beijo, ao invés de saudar Jesus, o traiu, né? Então, é esse tipo de situação que está relacionada aqui na carta. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, né? Então, esta epístola era lida na igreja, nas congregações em Tessalônica, e algumas congregações fora de Tessalônica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Era uma saudação e, ao mesmo tempo, uma bênção. Uma bênção. Paulo era um apóstolo e ele tinha autoridade para abençoar, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Isso é aquilo que Paulo deseja aos crentes de Tessalônica. E desse modo nós chegamos ao fim dessa primeira carta aos Tessalonicenses e desejamos que todos tenham aproveitado bastante esta carta e que nós possamos crescer espiritualmente para sermos praticantes desta carta. Deus abençoe a todos.